Boa noite a todos e todos, principalmente os estudantes aí do terceiro ano. Eu passei uma atividade de pesquisa. Na verdade, foram alguns assuntos que nós já começamos a falar antes da pandemia, quando as aulas ainda eram presenciais, e já passei algumas atividades referentes a isso. Então, eu vou responder e vou fazer alguns comentários. A primeira pergunta, ela diz respeito, ela fala o seguinte: em que período Getúlio Vargas foi presidente? Então a resposta foram em dois momentos, né? Foi de 1930, na chamada, quando ele chegou ao poder em 1930, devido a eventos como o tenentismo e vários movimentos contra a política dos governadores, alguns historiadores chamavam de política do café com leite, né? E ele retomou, né, ficou nesse período de 1930 até 1945. Nesse período de 1930 e 45 tiveram três fases, né, de 30 a 34, que era o governo provisório, de 34 a 37, que é uma fase onde ele institui uma constituição, né, tem muitos historiadores que chamam de fase constitucionalista, e o Estado Novo, que era quando ele deveria chamar uma eleição e ele, na verdade, deu um golpe, né, e ficou no poder de 37 a 45 quando foi deposto, mas democraticamente em 1951 ele voltou e em 1954 ele não chega a terminar o mandato porque ele comete suicídio. Então vamos lá. Podemos considerar o governo Vargas. Vargas é um dos primeiros aí, se não o primeiro, mas um dos primeiros políticos que nós chamamos aí de populistas, né? Então ele, Getúlio Vargas, ele foi um grande estadista, né? Unanimemente os historiadores reconhecem isso. Ele sabia lidar com as massas, ele sabia lidar com o empresariado, enfim, com as instituições, com os poderes, né? E na verdade, o seu suicídio foi quando houve uma certa ruptura e o suicídio dele foi também um grande ato político que mudou o rumo do nosso país. Mas ele tinha, assim, essa característica populista, né, de falar com o povo, tanto que ele ganhou o apelido, digamos assim, de pai dos pobres, né, por ter uma política populista que muitas vezes não significava mudar profundamente as relações, mas vale lembrar que foi no governo de Getúlio Vargas que criou-se a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, instituiu-se o salário mínimo, então várias coisas que fizeram com que ele se aproximasse sim dos trabalhadores, e ele era nacionalista, né? Realmente ele tinha essa visão de fortalecer a nação, o Brasil. E aí tem um conceito aqui, né? Uma das perguntas era qual é o conceito de populismo, né? Eu vou ler aqui o conceito, eram três alternativas. A letra A era certa, né? E ela fala assim: o populismo é uma forma de governar em que o governante utiliza vários recursos para obter apoio popular. O populista utiliza uma linguagem simples e popular, usa e abusa da propaganda pessoal, afirma não ser igual aos outros políticos, toma medidas autoritárias, não respeita os partidos políticos e instituições democráticas. Diz que é capaz de resolver todos os problemas e possui um comportamento bem carismático. É muito comum encontrarmos governos populistas em países com grandes diferenças sociais e presença de pobreza e miséria. Então, muitas vezes o populista ele se utiliza, né, do sofrimento e da esperança das pessoas. Vale lembrar que Getúlio Vargas foi de uma época onde nós tínhamos o Hitler, né, tínhamos Mussolini, que tinham essa característica populista, mas também autoritária, e eram carismáticos também, não há como negar. Mas também tiveram outros aí, né, como Churchill, como o primeiro-ministro inglês, então tantos outros que eram grandes estadistas nesse período. O que vem a ser nacionalismo? Também vai ser a alternativa A, né? O nacionalismo consiste, somente estou lendo as respostas, certo? O nacionalismo consiste em uma ideologia e um movimento político.
baseados na consciência de nação que exprime a crença na existência de certas características comuns em uma comunidade, nacional ou supranacional, e o desejo de modelá-las politicamente, ok? E aí a outra questão era como acabou a vida política de Getúlio Vargas, né? Eu já falei anteriormente que foi com um suicídio, né? E também já tinha falado aqui, entre muitos feitos de Getúlio Vargas estão a criação da CLT, o voto feminino, o salário mínimo. E a última questão, a questão aberta, onde fala o seguinte: Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres? Por quê? Porque ele tinha essa política populista. Eu me lembro que tinha um professor de história, o Tarcísio, que ele falava que o pai dele tinha um retrato do Getúlio Vargas dentro da sua casa, né? Então isso vem demonstrar assim o envolvimento, o carisma que ele tinha, né? Hoje em dia quem se aventura a botar o rosto de um presidente dentro da sua sala para receber as visitas ali é temeroso e ao mesmo tempo assim eu acho que não temos tantos políticos com essa influência que Getúlio Vargas teve em sua época. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.